Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Olha a visão e a mentira desse pastor da igreja presbiteriana, lá de Santa Maria. Olha só, cara, a mentira e a perturbação com a tradição. Olha só que interessante. Como é que tudo isso começou? Eu vou dizer. Porque alguém pensar, está inventando essas coisas. Por que não pode ter imagens? Deixa eu lhes dizer como isso começou. Houve um homem, era o ano 600, pouco depois de 600 depois de Cristo. Foi quando a Igreja Católica deu início ao papado. Houve um homem chamado Gregório Magno. Foi este homem que disse o seguinte: olha, essa frase é forte, mas eu tenho que dizer porque ela explica. Essa frase não é minha, não sou eu que estou dizendo, mas é uma das frases. Presta atenção à mentira e à malícia desse pastor. Mais duras e mais fortes que eu já vi alguém falar. O Papa Gregório Magno disse que as imagens são os livros dos ignorantes. As imagens são os livros dos ignorantes. Eu digo para você, eu não diria isso, porque eu acho que é uma das coisas mais... Um ignorante é quem não entende o significado de uma imagem via sacra. O Velho Testamento ali, já falando, Êxodo 20, versículo 3, não terá outro Deus diante de minha face. E Êxodo 25, 18, Deus manda Moisés fazer a imagem via sacra. Um ignorante, ele não sabe distinguir que é um Deus, que Deus proibiu, e uma imagem via sacra que Deus mandou fazer. Isso é ignorância. Que interessante. A gente entender. Quem pode dizer que as imagens são as letras, que é o livro, é a condição que o ignorante tem para entender a Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi Gregório Magno que disse. E ele disse isso, eu até entendo na época. Muitos não sabiam ler na época. Nós estamos falando do ano 700 depois de Cristo, entre 600 e 700 depois de Cristo. Então até caberia uma aplicação que se o povo brasileiro não soubesse ler, ignorasse as escrituras, então veria nas imagens uma aparência de divindade, não é? Mas o povo brasileiro sabe ler. Ele está querendo colocar naquela época, em século VII, né? O povo não sabia ler, que o povo não era letrado, que o povo não entendia a escritura. A igreja colocou em iconografia as imagens para o povo entender a escritura. Interessante, isso não é ignorância, isso é porque a igreja é uma igreja sábia. Por quê? A imagem de um ícone, uma imagem via sacra, uma imagem santíssima, leva o povo a adorar a Deus, a entender o significado da salvação através dos ícones, através da iconoplastia, as imagens. Agora, mas o brasileiro sabe ler. Meu irmão, sim, dá para saber. Agora sim dá para a gente entender o que é uma imagem via sacra, uma imagem santíssima e uma imagem pagã. Eu garanto para você, ali na igreja, ali no século VII ou no século VIII, que teve os cursilhos, tal, etc., toda essa discussão para aprovar as imagens via sacra, etc., tal, etc., garanto para você que não é nenhuma imagem de ídolo que toma o lugar de Deus. São imagens que levam o povo a Deus, como a Arca da Aliança. Que interessante. É simples entender isso. Aqui ele vai querer colocar coisa que não tem na história. O povo brasileiro não pode ser relegado a esse nível de ignorância. Então por que ainda adora a imagem, não é? É um ponto para pensar. Por quê? Bom, não foi só Gregório Magno... Aqui, para esses hereges, vou falar assim, hereges, é um ignorante. Para ele,
nós adoramos as imagens. Mas como ele sabe que nós está adorando a imagem? Se adoração é um sentimento, gesto não é adorar. Se você for catar em Lucas ali 1, do 41 em diante, Santa Isabel fala o quê para Nossa Senhora? Quando Nossa Senhora vai visitar ela ali, e João Batista é cheio do Espírito Santo, tanto João Batista e ela é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo na sua boca fala, de onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Interessante. Isso é o quê? Já um culto de honra. Nós prestamos às imagens não um culto de adoração, culto de honra, veneração. Se o próprio Espírito Santo venerou através da boca de Santa Isabel, quem somos nós? E João Batista também dá um culto de honra a João, ou Cristo dá um culto de honra a João Batista. Mateus 11:11. Olha só que interessante. Se você for catar em 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, do 17 ao 26, templo cheio de imagens, cheio de ícones. Olha a visão da igreja. Por quê? O Velho Testamento aponta o quê? O Novo. Prefigura a sombra dos bens vindouros. Hebreus 10:1, se eu não me engano. Que interessante, né? Aqui, é isso que os pais da igreja entenderam. Mas os protestantes não entendem. Fica fazendo esses vídeos aqui, lavagem cerebral na cabeça do povo. Vamos continuar. Essa mentira desse pastor. Sérgio Lima, né, o nome dele. Tem um ponto para pensar. Por quê? Bom, não foi só Gregório Magno que disse isso. Houve um momento, 200 anos depois disso, lá pelo ano 780, houve um concílio chamado de Segundo Concílio de Niceia. Tem um concílio de Niceia que é de 324 depois de Cristo. É o concílio que discute o credo. É de onde nós temos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o credo do concílio de Niceia, do primeiro concílio de Niceia, em 325. Em 787, houve um novo concílio de Niceia, invocado por uma imperatriz chamada Irene. E esse segundo concílio de Niceia, então, debateu sobre justamente a iconoclastia. A iconoclastia quer dizer a imagem. Adora a imagem, serve a imagem, cultua a imagem. Afinal de contas, como é que faz? E neste segundo concílio de Niceia, então, em 780... Aonde está isso? Explicando que esse concílio fez para adorar imagem lá no concílio de Niceia. Aonde tem isso? Aqui eu tenho a doutrina da igreja, o catecismo da igreja, né? Página 326, as santas imagens, ó. Fala ao contrário desse cara, ó. A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível, né? Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem nem corpo, nem aparência, olha só, cara, a visão da igreja, ó, não podia em absoluto ser representado por uma imagem, ó. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Ó, 11.160. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra, imagem e palavra ilumina mutuamente. Depois nós vamos entrar no contexto dele, para a gente questionar essa mentira dele. Estamos mostrando na doutrina da igreja, no catecismo, para questionar o que ele está falando. Para proferir suscitamente nossa profissão de fé,
conservamos todas as tradições da igreja, ó, seja escrita, seja orais. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que corrobora a pregação evangélica, confirmado de verdade, e não na aparência que o Verbo de Deus se fez homem. Que o Verbo de Deus se fez homem, né? Na aparência do Verbo que se fez homem, né? Isso também a nós é útil e proveitoso, pois as coisas se iluminam mutuamente, tanto no que representam como naquilo que essa ambiguidade significa, né? 1161. Olha só que interessante, ó. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativa a Cristo. Também são as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significa Cristo que é glorificado nela. Manifestam tanto a nuvem, tamanha nuvem, né, de testemunho. Hebreus 12, 1. Continua a participar da salvação do mundo, e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental, por meio do seu ícones, revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus e transfigurando a sua semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Ó, não tem um texto falando que é para adorar. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, reconhecemos de fato o que o Espírito Santo nela habita. Definimos com rigor e cuidado que a semelhança da representação da preciosa, vivificante cruz e a venerável e santa imagem, ou pintadas ou em mosaica, ou em qualquer outro material adaptado, deve ser exposta na Santa Igreja de Deus, sobre os paramentos e objetos sagrados, sobre as paredes e as mesas, nas casas e nos caminhos, seja essa imagem de Jesus Cristo, Senhor Deus e Salvador, seja da Imaculada Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, seja dos anjos, santos anjos e de todos os santos e justos. 1162, pastor. A beleza e a cor das imagens estimula minha oração. São uma festa para meus olhos, tanto quanto a espetáculos dos campos sobre meu coração, a dar a glória a Deus, a contemplar dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e aos cantos dos hinos litúrgicos, entre na harmonia dos símbolos, sinais de celebração, para que o mistério celebrado seja gravado na memória do coração e, em seguida, se oprime na vida nova dos fiéis. Não tem, cara. Não tem. Falando que é para se adorar as imagens, né? E tem mais aqui no catecismo, mas vamos ver a reflexão dele mais ainda. Afinal de contas, como é que faz? E neste segundo concílio de Nicéia, então, em 787, ficou estabelecido que a igreja deveria adorar as imagens. É daqui que vem o que nós consideramos um erro, mas é daqui que vem o motivo do porquê muitos adoram imagens até hoje. Eu vou ler. O concílio foi para quê? Para venerar as imagens, não adorar. Você está colocando uma coisa que não tem, que aconteceu no concílio. Você está forjando a documentação. Vamos ver se tem aqui no catecismo. Aqui, ó. 2131.
foi ser fundamentado no ministério do Verbo encarnado, que é o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, em 787, justificou contra o iconografia iconoclastas, o culto dos ícones, e de Cristo também os das mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos, ao encarnar, né? O Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Não tem, cara. O cristão, 2132, o culto cristão das imagens não é contrário aos primeiros mandamentos, que proíbe o ídolo. De fato, a honra prestada à imagem, olha só, se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida, a honra prestada à santa imagem e uma veneração repetitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Lá no Concílio 708, Concílio de Nicéia. Aqui, ó, catecismo. Tá falando. Não é para se adorar, ele tá adulterando. Provando que ele é mentiroso. Mentiroso. Vamos mais. Para vocês o que o concílio disse. Presta atenção que ele está lendo. E você vai entender o porquê tantos e tantos. Presta atenção o que ele vai ler e o que ele vai explicar. Totalmente ao contrário que ele leu. Vai pregar o evangelho, meu querido. Tantos e tantos adoram imagens hoje e você não consegue entender como é que ele adora se a palavra diz que não é para adorar. Mas veja, em 787 foi estabelecido por ordem na igreja a adoração às imagens. Vou ler. Aqui, ó. Catecismo que eu provei. Não a adoração, mas a veneração. Ó, catecismo. Como esse cara é mentiroso? Está escrito assim: caminhando como que por uma estrada real e seguindo a doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e a tradição da igreja, definimos com todo o cuidado e exatidão que as veneráveis e santas imagens são erigidas da mesma maneira que a figura da preciosa e vivificante cruz. Imagens pintadas, feitas em mosaico ou de outro material conveniente, nas santas igrejas de Deus, sobre vasos e vestimentas sagradas, em paredes e quadros, em casas e ao lado da nossa Imaculada Nossa Senhora, a Santa Genitora de Deus, dos veneráveis anjos e todos os homens santos. Com efeito, quanto mais são contemplados por meio de tais representações, tanto mais os que os contemplam são incitados a refletir nos seus originais, a suspirar por eles e a tributar às imagens o tributo de uma saudação e a reverência de honra, sem tributar-lhes a verdadeira adoração que está de acordo com a nossa fé e que é devida somente à natureza divina. Mas, assim como as figuras da venerável e vivificante cruz, ao Santo Evangelho e aos outros monumentos sagrados, assim também a essas imagens devemos conceder a honra do incenso, o oferecimento de luzes, como piedoso costume que foi na antiguidade. Pois as honras tributadas às imagens passam aos seus originais, e aquele que adora uma imagem, adora a pessoa nela pintada. Aquele que adora uma imagem, adora a pessoa nela pintada. Vocês notam por que os católicos... Onde ele achou isso aqui que eu não tô vendo, cara? Olha só que interessante, ó.
Catecismo, né? 1161. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. Também o são as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos, significante Cristo que é glorificado nele, manifesta também nuvem de testemunha, Hebreus 12:1, né? Que continua a participar da salvação do mundo e a quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental, por meio de seus ícones, revela-se a nossa fé, homem criado à imagem de Deus, transfigurando-se a semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Ele está colocando coisa que não tem. Uma imagem via sacra, essa imagem via sacra te leva a adorar a Deus, certo? Acho que ele leu aqui, ó. 2131. Foi ser fundamentado o mistério do Verbo encarnado, que o sétimo concílio ecumênico em Nicés, em 787, justificou contra os ícones iconoclastas, o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos, ao se encarnar. O Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrária ao primeiro mandamento e proíbe os ídolos de fato. A honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa e quem venera. Olha só. Uma imagem venera a realidade, nela é reduzida a honra prestada à sua santa imagem. Santa imagem é uma veneração repetitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Ó, ele colocou coisa que não tem, cara. Por quê? Para tentar negar que a igreja está mandando adorar imagem. Não tem isso na patrística. Não tem isso na história da igreja. É veneração. Se a igreja fazer um cursilho para se adorar a imagem, tá errado, cara. Tá colocando a imagem em cima de Deus. Não, a imagem é o quê? É um ícone para te lembrar, para te levar à verdadeira adoração. Como diz Salmo 95:9, adorar o Senhor com ornamento sagrado. Aqui ele está colocando coisa, inventando coisa, invenção na cabeça dele. É um mentiroso. Agora fala de Santo Agostinho. Vocês notam por que os católicos adoram imagens? É uma ordem. O concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, disse: tem que adorar. Quem fez Venerar. isso? Quem fez isso? Há um outro homem, bom, isso aqui foi no concílio de Nicéia. O outro, o Papa Gregório, disse que a imagem é a leitura dos que não compreendem a Bíblia ou as coisas mais profundas. Pois bem, eu vou usar um homem católico, que é Agostinho, que é santo na Igreja Católica, para desdizer isso. Não sou eu que estou falando. Presta atenção Quem agora. É o pastor Sérgio? Quem sou eu para falar contra o concílio de Nicéia, não é mesmo? Quem sou eu para falar contra Gregório o Grande, o primeiro grande Papa? Eu não sou nada. E é melhor que eu seja cada vez menos, mas veja o que Agostinho disse. Agostinho é um santo católico. E Agostinho disse assim, no seu livro, Da Fé e Símbolo: é errado não só adorar imagens, como estabelecê-las como representações divinas. Agostinho disse mais, no outro livro chamado Cidade de Deus: aqueles que primeiro introduziram as imagens na igreja não só tiraram o temor que o povo tinha a Deus, como trouxeram um erro à igreja. Não sou eu que estou falando, não. Estou usando o que Santo Agostinho diz. Finalizar aqui, o Santo Agostinho está falando, é errado adorar imagem de ídolo. É um erro. Ele está falando disso. Ele está querendo colocar esse texto para colocar as imagens via sacra. Que a igreja declarou, o cursilho ali declarou que é obrigação adorar a imagem. Mas qual cursilho? Que li todo aqui, catecismo falando das imagens, não fala. Fala que é veneração de adoração.
iconografia. E também, se você for prestar atenção, 1 Reis 6. Olha só, não, Ezequiel, vamos Ezequiel. Que essa visão protestante, ele que é Êxodo 25:3, não terá outros deuses dia de minha face. Para esses protestantes, as imagens de ícones, as imagens via sacra, as imagens que tem na Igreja Católica são imagens de deuses, são ídolos. Eles não entendem o significado, porque são igrejas de fundamento de homens, protestantes. Não ama a igreja, não respeita os cursilhos, não respeita a doutrina da igreja. O foco deles é distorcer os cursilhos, distorcer a escritura. Tanto que o catecismo não falou uma palavra que nós temos que adorar a imagem, ele está colocando coisa que não tem. Santo Agostinho está falando imagem de ídolo. Você pode catar os escritos, você vai ver. Ele não mostra no escrito. Porque ele está fazendo aquela salada. Que ele não vai conseguir provar nada. O Cursilho declarou, sim, as imagens de iconografia, as imagens de santos, de querubins, de mártires, é para o quê? É um intuito, não para se adorar, para se venerar, para ser venerada, porque através da veneração, você chega até Deus. Josué 7,6, Josué prostrou diante dessa Arca da Aliança. Que interessante. Olha a presença da Arca da Aliança, a imagem. Esse é o significado da imagem. Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Número 28:9. O ícone. E por aí vai. Mas para encerrar aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, 11.662, ó. A beleza e a cor das imagens estimula a minha oração, ó. São uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos. Abre meu coração a dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entre a harmonia dos sinais da celebração, para que o ministério celebrado seja gravado na memória do coração. Em seguida, se oprime na vida dos novos fiéis. Agora esse cara aqui, ó. Mas primeiro, lá no século 3, uma imagem de um ícone. Pintado pelo evangelista São Lucas, né? Olha só. Para calar a boca desse herege. Um cara que faz um vídeo desse, cara. Aqui, ó. Essa imagem lá no século 3, ó, de Nossa Senhora com o menino Jesus, acho que é amamentando, né? E o profeta Balaão apontando a estrela. Lá no século 3, lá no túmulo de Priscila, ó. Fragmento, né, ó. Fragmento de afresco encontrado nas catatumbas de Priscila, Roma. Início do século 3, a mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Ó. Então, esse cursilho que teve, não é para se adorar a imagem. É para você entender o significado de um ícone. De uma imagem via sacra. Olha só que interessante. Eu desafio esse pastor me provar corretamente com os documentos do cursilho como foi o cursilho realmente. Interessante. Para quê? Que finalidade? Se no Velho Testamento já usava de ícones, tanto no teto, tanto nas paredes, lá a cadelinha estava lá no debir, no lugar mais santo, no chão, na parede, no teto, cheio de mais escultura, de querubins, de anjos e de bois ainda. 1 Reis 6, 22, 35, 1 Reis 7, 25 ao 29, e Ezequiel 41, do 17 ao 26. Interessante. Para finalizar, que é mais um protestante
tenicioso e mentiroso, porque esse é o foco do Satanás. Vomitar insulto contra a mulher. Apocalipse 12, 15. Interessante. Simples. Vomito de Satanás. Instrumento de Satanás. Salve Maria, seu missionário, São Roberto.